Olá, pessoal. Bom, vamos dar início ao nosso curso, né? Então, a nossa primeira prática, a prática 1, é uma prática de cromatografia em camada delgada. Bom, antes de nós adentrarmos o assunto de cromatografia em camada delgada, vamos falar um pouco sobre cromatografia. Cromatografia é um método de separação de misturas de substâncias para fins preparativos, como nós vamos ver, ou para fins analíticos. Então, se eu tenho uma mistura e submeto ela, tenho uma mistura de substância e submeto ela a uma cromatografia, eu obtenho substâncias puras. Bom, o termo cromatografia ele foi cunhado em 1906 pelo botânico russo Mikhail S. Tsuet, aqui ao lado. Esse botânico ele fez um experimento em que ele conseguiu separar pigmentos vegetais passando uma mistura de pigmentos através de uma coluna contendo carbonato de cálcio, utilizando para isso uma solução desses pigmentos dissolvidos em um hidrocarboneto. Então, quando ele colocou esses pigmentos em um hidrocarboneto e passou pela coluna, ele observou a formação de várias bandas coloridas, né? Cada banda sendo uma substância. Por isso, ele deu o nome a esse processo de separação, né, das substâncias em cores de cromatografia. Ok? Bom, então voltando à definição de cromatografia. Bom, então, por cromatografia, nós entendemos um método de separação que se fundamenta nos diferentes graus de interação dos solutos, né, das substâncias dissolvidas, com a fase móvel, que a gente pode chamar também de eluente, e uma fase estacionária. Então, por exemplo, no caso lá do Tsuet, a fase estacionária era o carbonato de cálcio. A fase móvel era o hidrocarboneto, no qual ele dissolveu os pigmentos. Interações diferentes fazem com que as diferentes substâncias elas migrem através da fase estacionária, fazendo com que haja um processo de separação. Então, se nós voltarmos aqui, né, no caso do botânico Tsuet, ele tinha uma mistura de substâncias. À medida que ele colocou substâncias nessa coluna, cuja fase estacionária era carbonato de cálcio, então que tinha carbonato de cálcio, ele colocou a mistura de pigmentos dissolvidos em hidrocarboneto através dessa coluna e as substâncias migraram através da coluna com diferentes velocidades, o que tornou possível separá-las. Bom, então voltando a esse componente que não se move, né, com o qual as substâncias interagem, nós chamamos de fase estacionária. E temos também uma fase móvel que vai arrastar, levar as substâncias com diferentes, vai fazer com que as substâncias migrem através da fase estacionária com diferente velocidade. A esse componente nós chamamos de fase móvel ou eluente, que pode ser um gás, um líquido ou mesmo uma mistura de líquidos, que se move através dessa fase estacionária carregando os solutos, né? As substâncias dissolvidas. E a fase estacionária, ela pode ser um sólido, né, como no caso de Tsuet, carbonato de cálcio, ou essa fase estacionária também pode ser um líquido, geralmente um líquido impregnado em um sólido, que permanece na superfície da cromatoplaca, no caso da cromatografia em camada delgada, ou dentro de uma coluna de separação, como depois nós vamos mostrar também na próxima aula. Essa fase estacionária ela pode ter caráter polar, então a gente chama ela de fase normal. Um exemplo muito utilizado é a sílica. Ou ela pode ser uma fase reversa, uma fase muito pouco polar, né? Ou uma fase apolar. Por exemplo, a gente pode derivatizar a sílica com etanol. E aí nós temos Por exemplo, a gente pode derivatizar a sílica com octanol e fazer com que nós tenhamos uma superfície apolar, com grupos apolares. Bom, antes de nós mostrarmos a técnica propriamente dita, vamos ter em mente por que e para que nós estudamos cromatografia, não é?
qual é a importância de se estudar cromatografia em um curso de farmácia ou em um curso de química? Bom, é importante, primeiro, a cromatografia ela é muito utilizada para finalidade analítica, então ela é muito importante, ela é muito útil para a gente detectar a presença de uma determinada substância em uma amostra, para analisar a pureza de uma substância, ou analisar componentes de uma mistura, né, o número de componentes, a identidade dos componentes de uma mistura, por exemplo, também para monitorar uma reação química. E a cromatografia também ela pode ter finalidade preparativa, ou seja, não simplesmente para a gente analisar uma mistura, mas para a gente, de fato, obter compostos de uma mistura. Então, por exemplo, separar a mistura, obter uma substância pura, isolar um produto de reação. Então, nós podemos usar a cromatografia tanto para fazer uma análise de uma mistura, de uma substância, né, ou de uma mistura de substâncias, tanto quanto para obter uma substância pura, ou obter os componentes de uma mistura, na sua forma pura. A cromatografia, em seus vários métodos, que nós vamos falar um pouco deles, ela possui muitas aplicações nas indústrias química, alimentícia, farmacêutica, petroquímica. É também muito utilizada em laboratórios de pesquisa. É também utilizada em controle de qualidade, né? Por exemplo, exemplos de aplicações, determinação de antioxidantes, nutrientes e contaminantes em alimentos. Ela pode ser utilizada para determinar resíduos de pesticidas em alimentos e água, determinar metabólitos em micro-organismos, poluentes na atmosfera. Pode ser muito utilizada em análises forenses, né? Por exemplo, em ensaios antidoping, para detectar a presença de uma determinada droga. Então, a cromatografia, em geral, é um método bastante útil e bastante utilizado. Bom, nós temos vários tipos de cromatografia. O que há de comum entre eles? O que faz com que eles sejam cromatografia é que eles têm uma fase estacionária, uma fase móvel e as substâncias são separadas ali, né, por diferença na velocidade em que elas migram pela ação do eluente através de uma fase móvel. Então nós podemos ter cromatografia em papel, que é um método utilizado para finalidade analítica, cromatografia em camada delgada, né, que é o assunto da aula de hoje, que nós vamos falar um pouco mais, cromatografia em coluna, que é utilizada para fins preparativos, ou seja, para obter de fato a substância, cromatografia líquida de alta eficiência, que pode ser usado tanto para fins analíticos como para obter a substância, né, para fins preparativos, e cromatografia gás líquido, que geralmente é utilizada para fins analíticos. Bom, nós vamos falar da cromatografia em camada delgada, mas eu vou só dar uma pincelada aqui para vocês terem uma ideia, que nós temos, que nós não vamos falar nessa aula, mas nós temos a cromatografia em coluna, em que a substância é colocada e separada através de uma coluna, de maneira semelhante ao que Tzvedt fez, né, no começo do século. E temos também cromatografia líquida de alta eficiência e cromatografia gasosa, que são realizadas em equipamentos um pouco mais elaborados e são muito utilizadas em indústria, por exemplo, para controle de qualidade. Ok? Bom, então vamos falar um pouco de cromatografia em camada delgada, que é o assunto da nossa aula. A cromatografia em camada delgada, a finalidade dela é analítica. Com ela nós podemos o quê? Estabelecer se dois analitos, né, se dois analitos tratam-se da mesma substância. Então, por exemplo, eu tenho uma amostra A e uma amostra B e quero saber se são a mesma substância ou se a mesma substância está contida nas duas amostras. Eu posso fazer isso através de cromatografia em camada delgada. Eu posso, por exemplo, ter uma amostra e se eu quero saber se ela é uma mistura, se tem várias substâncias ali, quantas substâncias tem ali, eu também posso utilizar a cromatografia em camada delgada para essa finalidade.
Eu posso utilizar a cromatografia em camada delgada para me auxiliar a determinar o meu procedimento e um processo de cromatografia em coluna. Então, por exemplo, quando eu quero obter uma substância pura, antes de eu fazer a cromatografia em coluna, que é uma técnica preparativa, eu posso fazer a cromatografia em camada delgada para estabelecer as condições que eu vou utilizar na técnica preparativa, que seria a cromatografia em coluna, que nós ainda vamos ver. Eu posso, por exemplo, monitorar a separação por cromatografia em coluna. Eu posso também monitorar o progresso de uma reação química. Então, com a cromatografia em camada delgada, por exemplo, se eu estiver realizando uma reação no laboratório, eu quero saber se eu já tenho produto, se o reagente já foi consumido, tudo isso eu posso fazer utilizando cromatografia em camada delgada. Então, aqui mostrando a figura, né, de um procedimento de cromatografia em camada delgada, e nós vamos falar mais um pouco como esse procedimento pode ser realizado. Bom, a cromatografia em camada delgada, ela tem como fase estacionária um sólido, que é um material adsorvente. Por exemplo, esse sólido pode ser sílica gel, carvão, alumina, celulose, mas ele é um material no qual as substâncias da amostra vão ficar adsorvidas. Por isso essa cromatografia ela é chamada cromatografia líquido-sólido, né? Porque o eluente, a fase móvel é líquida e a fase estacionária é sólida, ou também de cromatografia por adsorção, tá? Porque as substâncias ficam adsorvidas na fase estacionária. Em laboratórios de química orgânica, de longe a fase estacionária mais utilizada é sílica gel. E essa fase, ela é uma fase que ela tem um caráter polar. Fases estacionárias polares em cromatografia nós chamamos de fase normal. Mas a gente também pode utilizar fases estacionárias apolares. Nesse caso, a gente chama de fase reversa. Por exemplo, eu posso pegar a sílica gel, reagir ela com octanol, então vou ter uma fase estacionária em que eu terei cadeias carbônicas, né? Então vai ser uma fase estacionária apolar. Neste caso eu chamaria de fase reversa. Nessa aula, porém, nós vamos tratar de cromatografia com fase normal, que é a mais comum. Então, a cromatografia em camada delgada sobre a qual a gente vai estar falando é aquela feita com sílica gel, tá? Mas os processos são muito semelhantes. O resultado é que pode diferir um pouco. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, geralmente a fase estacionária vai ser um sólido, muito provavelmente sílica gel, mas também pode utilizar carvão, alumina, celulose. A fase móvel é um líquido. Pode ser um solvente orgânico ou uma mistura de solventes orgânicos. A fase móvel a gente também chama de eluente. Então, para uma fase estacionária normal, que nós vamos utilizar nessa aula, eluentes comuns são éter de petróleo, hexano, acetato de etila, metanol, de clorometano ou misturas desses solventes. Bom, então, para a gente realizar a cromatografia em camada delgada, a gente precisa de uma cromatoplaca onde vai estar depositada a fase estacionária. Essa cromatoplaca pode ser uma placa de vidro, sobre a qual nós depositamos uma fina camada de sílica, ou pode ser uma placa de alumínio já revestida com essa fina camada da fase estacionária, né? Geralmente sílica. Em geral, a gente pode comprar essas placas de alumínio. Elas são um pouco caras, mas é comum que se já compre, né, a cromatoplaca preparada. Então ela vem aqui, são uma placa de alumínio revestida pela fase estacionária, ou a gente pode pegar placas de vidro e revesti-la com sílica, prepará-la no laboratório. Para isso, o que a gente faz? A gente tem que ter as placas de vidro. Nós pegamos a sílica gel e fazemos uma suspensão em cloroformo. Depois, a gente coloca a suspensão aqui nesse carrinho e faz com que ela... Aqui tem um aparato para que a gente passe sobre a placa para que a camada de sílica fique fina e uniforme.
Depois que a gente já passou a camada de sílica nas placas de vidro e ela está fina e uniforme, ideal que ela esteja com uma espessura de aproximadamente 0,3 milímetros. Depois essas placas são deixadas secar ao ar livre para o cloroformo evaporar e depois elas ficam secando na estufa. Aqui é importante lembrar, né, que se o indivíduo for fazer uma placa dessa no laboratório, ele vai ter que pesar a sílica. E a sílica ela é tóxica, se inalada a longo prazo, ela pode provocar doenças pulmonares, inclusive, né, doenças inflamatórias pulmonares. E também o cloroformo também é tóxico, né, então ele deve ser manipulado dentro da capela. Então, o estudante que for fazer esse procedimento tem que utilizar máscara, né? E por causa da sílica, que é um pó fino que pode causar inflamação pulmonar, se inalado. E trabalhar sempre na capela e também respeitando as outras normas de segurança no laboratório, que vocês neste momento já devem estar cientes. Bom, nós precisamos também de uma cuba de eluição, que é onde vai de fato ocorrer a cromatografia. Então essa cuba nada mais é que um recipiente de vidro com uma tampa. A gente corta um papel de filtro, coloca dentro da cuba para que a cuba fique saturada, né, com o vapor do eluente. Depois que a gente colocou o papel, a gente coloca o eluente dentro da cuba. O eluente ele é um solvente ou uma mistura de solventes orgânicos. Geralmente a escolha desse eluente é feita por tentativa e erro. A gente usa um eluente, faz a cromatografia, vê se ficou bom. Se não tiver ficado, a gente vai mudando o eluente, não de forma racional, mas não há como saber de antemão qual solvente será o melhor solvente ou qual solvente vai prover uma separação adequada das substâncias. Bom, uma vez escolhido o solvente, a gente adiciona o eluente, né? O solvente é uma mistura de solvente, ou também chamado eluente. A gente adiciona o eluente na cuba de diluição até cobrir o fundo. Porém, a gente adiciona de maneira que ele fique cerca de meio centímetro acima do fundo. Por quê? Porque quando a gente imergir a placa, a placa não pode ficar com uma grande parte dela imersa no solvente, tá? Então, tem que colocar aqui uma quantidade de solvente suficiente para cobrir o fundo, mas não tão grande que o solvente aqui fique alto e quando a gente imergir a placa, grande parte dela fique submersa. Então isso não pode acontecer. Bom, uma vez que você preparou o eluente, colocou o eluente na cuba, você deixa a cuba fechada para o eluente não evaporar e você pode preparar então a sua plaquinha cromatográfica ou a sua cromatoplaca. Primeira coisa que pode ser feita é, na sua cromatoplaca, você pega um lápis e marca delicadamente uma linha de base com o lápis aqui na extremidade inferior. Você deixa uma distância da extremidade até essa linha de base, de maneira que, quando a placa for colocada na cuba, o eluente vai estar abaixo da linha de base. Então, quando a placa for colocada na cuba, o eluente não pode estar acima da linha de base. Então, você marca essa linha com lápis de maneira suave, de maneira que ela fique de mais ou menos 1,5 a 2 centímetros acima da extremidade inferior. Depois você pode fazer uma pequena marcação no local onde você vai aplicar a amostra. Se for apenas uma amostra, você marca apenas aqui no local, né, sempre sobre a linha de base. Se forem, por exemplo, 2 amostras, você pode fazer na mesma placa, você coloca aqui e faz 2 marcas, onde você vai aplicar cada uma das amostras. Mas você tem que assegurar uma distância mínima aqui de pelo menos meio centímetro entre os locais de aplicação, para que as manchas não se misturem quando você for fazer a aplicação. Bom, então você já marcou aqui a linha de base, o local onde você vai colocar a amostra. Depois você vai fazer uma marcação de lápis de maneira suave, também na parte superior da placa, mais ou menos cerca de 1,5 a 2 centímetros abaixo da extremidade superior. Então você vai fazer uma marcação,
O ideal é que a distância entre a linha de baixo e a marcação superior seja de aproximadamente 4 centímetros. Pode ser um pouco menos ou um pouco mais, mas se você fizer uma placa muito pequena, a separação pode não ficar boa. E se você fizer uma placa muito grande, a cromatografia pode demorar demais. Então, 4 centímetros é a distância ideal. E, bom, até que você sempre trabalha fazendo essas marcações com lápis, nunca com caneta, e sempre de maneira muito suave, de modo a não danificar a sílica. Então, nada de apertar o lápis sobre a sílica, nem fazer buraco na sílica com lápis. É bem de leve, somente para você visualizar as marcas. Bom, uma vez que você já fez a marca na placa, o que você pode fazer? Agora você vai aplicar sua amostra na placa. Bom, sua amostra pode ser um sólido ou um líquido. Suponhamos que sua amostra seja um líquido. Se você aplicar ela diretamente na placa, pode ser que a aplicação, você aplique uma grande quantidade da substância e ela fique muito concentrada. E no caso do sólido, não teria como você aplicar o sólido diretamente na placa. Então, o que você pode fazer nos dois casos? Você pode pegar a sua amostra e diluir ela num solvente volátil. E claro, um solvente que não vai reagir com a sua amostra, né? Ele tem que solubilizar a sua amostra, mas tem que ser um solvente inerte e um solvente volátil. Por exemplo, como acetona ou de clorometano. Mas, por exemplo, você não vai utilizar etanol, muito menos água. Sempre um solvente com baixo ponto de ebulição. Éter dietílico, mas melhor mesmo acetona ou de clorometano. Bom, uma vez que você faz então uma solução da sua amostra, depois para aplicar ela na placa, você vai utilizar um tubo capilar, que é um tubo de vidro bem fininho. Então, com ele você vai aplicar uma gota da solução da amostra na cromatoplaca, no local onde você tinha marcado previamente que você ia aplicar, né? É um local sempre sobre a linha de base. Então, por exemplo, aqui na ilustração, está sendo aplicado aqui duas amostras, uma aqui e outra aqui. Reparem que elas estão na mesma linha, tá? Isso é muito importante. Elas têm que estar na mesma linha, né? Que é a linha que você pode marcar com lápis para ficar mais fácil. Se a amostra estiver muito diluída, você pode repetir a aplicação, mas se for a mesma amostra, por exemplo, aqui se a pessoa for aplicar de novo, ela tem que aplicar exatamente no mesmo ponto. E se você vai fazer duas amostras, elas têm sempre que estar na mesma linha, por isso que a gente marca a linha de base com o lápis. Para aplicar a amostra com o capilar, você não deve deitar o capilar, mas sim colocar ele verticalmente posicionado. Vocês vão ver que a gota vai cair certinho no lugar, sem que você precise apertar o capilar, pressionar, sem que você precise pressionar o capilar na sílica, tá? Então você deve tentar, você chega o capilar muito perto, e aí a gota vai cair na cromatoplaca, mas você evita apertar o capilar na sílica para não danificar a sílica. Então, quanto mais intacta, né? Quanto mais uniforme é a sílica e mais intacta, sem acidentes, né? Sem danos na sílica, melhor vai ser o seu processo. Melhor vai ser sua análise, tá? Bom, então aqui você já aplicou a amostra na cromatoplaca. Agora você vai precisar fazer a cromatografia. Você vai eluir a placa, tá? Ou cromatoplaca. Você vai pegar a placa, a cromatoplaca, já com as amostras aplicadas e vai colocá-la suavemente na cuba. De maneira que o eluente não deve tocar os pontos de aplicação, ou seja, o eluente ele deve estar abaixo da linha da base que nós demarcamos com o lápis. Por isso é importante não colocar muito eluente na cuba e também é importante fazer aquela linha de base mais ou menos 1,5 cm, 2 centímetros da extremidade inferior da placa. O eluente vai então percorrer a placa por capilaridade. Se você estiver no laboratório, você vai ver aqui a linha do solvente subindo ao longo do tempo. Vai chegar um momento em que essa linha do solvente vai atingir a linha superior que você demarcou com o lápis.
Nesse momento, você vai retirar a placa da cuba de eluição. Você nunca vai deixar com que o eluente corra a placa completamente. Você sempre vai marcar uma linha na parte superior e vai deixar o eluente correr até essa linha. Depois que você tirar a cromatoplaca da cuba de eluição, você vai deixar a cromatoplaca secar na capela para que o eluente evapore. Bom, ótimo. Você já fez sua eluição, agora você precisa ver os resultados. Se as substâncias que você aplicou na cromatoplaca já são coloridas, você vai ver imediatamente. Você vai ser capaz de vê-las até mesmo quando elas estão sendo eluídas pelo eluente. Porém, em boa parte das vezes, as substâncias não são coloridas, então é necessário a gente fazer algum procedimento para revelar a cromatoplaca. Então a gente pode fazer isso, pode fazer uma revelação química, por exemplo, a gente pode inserir a placa em uma cuba de iodo ou borrifar soluções reagentes, ou soluções reveladoras, que são soluções bastante concentradas com reagentes químicos para reagir com as substâncias que estão na placa, tá? Ou você pode fazer uma revelação física. Por exemplo, você pode colocar a placa em uma câmara e incidir a placa com luz ultravioleta, geralmente nos comprimentos de 254 nanômetros ou 365 nanômetros. Então, as substâncias que absorvem luz com esse comprimento, geralmente substâncias com anéis aromáticos ou ligações duplas conjugadas, elas vão ser reveladas dessa maneira. Então, quando elas estiverem sob a luz UV, você será capaz de vê-las. Então, por exemplo, na revelação química, a gente pode usar soluções reveladoras, aqui mostrando um exemplo de placa revelada com alguma solução reveladora. Como que é isso? Você vai pegar a placa, né? Esperou a placa secar. Você tem várias soluções reveladoras, por exemplo, solução de permanganato de potássio, solução de sulfato de sério, solução de nidrina, ácido fosfomolíbdico, 2,4 de nitrofenilhidrazina, vanilina, paranisaldehído. Enfim, essas soluções têm receitas, né, métodos para prepará-las, em livros texto ou mesmo na internet. São soluções concentradas de algum desses reagentes que você borrifa na placa e ela vai reagir com as substâncias que estão na placa, revelando as manchas. Então aqui a gente pode ver, por exemplo, aqui foi aplicada uma substância nesse ponto. À medida que o eluente percorreu a placa, a substância foi migrando e a substância migrou até aqui, mais ou menos no meio da placa. Quando você borrifa, então aqui tem um pouco de substância, certo? Quando você borrifa a solução reagente ou solução reveladora, essa mancha vai ficar colorida. A solução reveladora a gente escolhe de acordo com o tipo de substância que a gente quer revelar. Então, por exemplo, 2,4 de nitrofenilhidrazina revela muito bem compostos carbonílicos e por aí vai. Alguns reagentes são mais específicos, outros menos específicos. Ou você pode também utilizar uma câmara de iodo e colocar a sua placa de maneira que a mancha também é revelada, geralmente fica uma mancha amarelada. Ok? Uma outra maneira é visualizar a placa na luz ultravioleta. Então, existem câmeras comerciais em que você tem aqui uma câmera preta, tá? Você coloca a placa aqui dentro e liga a lâmpada, geralmente uma lâmpada no comprimento de 254 nanômetros ou 365. E aí você visualiza as manchas. Se você tirar a cromatoplaca aqui da câmera de UV, você não vai mais ver as manchas, tá? Só aqui quando ela está sob a luz ultravioleta. Mas, como eu falei lá atrás, né, a substância ela tem que absorver nesses comprimentos, senão você também não vai ver ela no ultravioleta. Então, geralmente, substância que tem anel aromático, que tem ligações tem ligações duplas conjugadas, ok? E aqui é muito importante, essa câmera ela é preta e ela é fechada, aqui ela abre para você colocar a placa aqui dentro, ela tem um visor.
Então você nunca deve colocar a placa e abrir aqui a porta da câmara com a placa ligada, tá? Então você coloca a placa, liga e analisa, para você não se expor a esses raios UV. Bom, então a gente pode observar aqui nos exemplos que quando a gente faz uma cromatografia, a gente aplica substâncias aqui na base, faz com que o eluente percorra a placa de baixo para cima por capilaridade, e nós podemos ver que ao final do processo nós temos manchas na placa. Então, por exemplo, se a gente pegar nesse exemplo aqui a amostra 1, aqui que eu estou apontando com o cursor, a gente viu aqui duas manchas. Uma mancha está aqui mais acima e outra mais abaixo. O solvente, ele elui aqui, ele percorre a placa de baixo para cima. Então a gente diz que a mancha que está mais acima, ela ficou menos retida na placa cromatográfica. Ou seja, ela foi com o eluente, enquanto a mancha que está mais abaixo ficou mais retida na placa cromatográfica. Isso significa o quê? Que cada mancha equivale a uma substância. Então, por exemplo, a substância que produziu esta mancha, ela tem menos afinidade pela fase estacionária do que a substância que produziu essa mancha aqui embaixo. Ok? Então vejam que as substâncias, né? Aqui no caso, cada número aqui é uma amostra, aqui são 6 amostras. Então, por exemplo, na amostra 1, eu tinha 2 substâncias na amostra, e as substâncias aqui se separaram. Como que elas se separaram? Pela diferença, como elas têm entre si diferenças de polaridade, a mais polar vai interagir melhor com a fase estacionária e vai ficar mais retida na fase estacionária, quando o eluente percorre essa fase. E a substância menos polar vai interagir de maneira menos efetiva com a fase estacionária e vai migrar mais ao longo da fase estacionária à medida que o eluente percorre a placa. Bom, então nós já sabemos, né, que a substância mais polar, ela migra menos com o eluente, porque ela interage melhor com a fase estacionária, e as substâncias menos polares, elas migram mais com o eluente, porque elas interagem menos com a fase estacionária. Então, por exemplo, no caso desta placa aqui, eu tenho 2 substâncias. Essa substância da esquerda, as duas foram eluídas juntas, né, com o mesmo eluente, na mesma placa. Então, quando o eluente percorreu a placa, a substância da direita, ela migrou mais que a substância da esquerda. Por quê? Porque a substância da esquerda interage melhor com a placa, então ela fica mais retida, né? Interage melhor com a fase estacionária, que no caso é a sílica. E a substância da direita interage menos com a fase estacionária, então ela migra mais. Mas como que a gente pode expressar isso? A gente pode expressar isso a partir do cálculo do fator de retenção. Como que a gente calcula o fator de retenção? A gente pega a distância entre o ponto de aplicação, distância entre o ponto de aplicação da amostra e o centro da mancha. Então, cada mancha, a gente calcula o RF para cada mancha, que equivale a uma substância, né? Então, vou calcular aqui o RF, por exemplo, da mancha da direita, né? Que é essa substância aqui. Então, eu pego a distância do centro da mancha até o ponto de aplicação, vou chamar essa distância de D1. E vou dividir essa distância pela distância entre o ponto de aplicação, que vai estar na linha de base, que a gente traça com o lápis, até a frente do solvente. O que é a frente do solvente? É aquela segunda linha que a gente traça com o lápis, que a gente só vai deixar o solvente correr até aquela linha. Então, essa distância eu vou chamar de D2. Então, eu faço a razão de D1 sobre D2. Esse número ele vai ser sempre menor que 1, tá? A não ser que a substância vá inteiramente com o solvente, né? Ela vai parar aqui na linha do solvente, ok? Então, por exemplo, um maior RF significa que a substância migrou mais na fase estacionária. Então, um maior RF
é uma substância que interage menos com a fase estacionária. E um menor RF é de alguma substância que interage mais com a fase estacionária. Ok? Bom, então aqui já adiantei um pouco. Como a gente aqui está trabalhando com a fase estacionária, que é a acílica, que é uma fase polar, o RF vai ser menor quanto maior a polaridade da substância. Então, uma substância muito polar, ela interage muito com a acílica, que é a fase estacionária. Então, ela vai ficar bastante retida na fase estacionária. Em contrapartida, uma substância que é pouco polar, ela interage pouco com a acílica, então quando a placa for eluída, ela vai migrar com maior velocidade através da fase estacionária e, portanto, vai ter um maior RF. Aqui mostrando, pessoal, substâncias, né, diferentes substâncias aqui e suas interações com a fase estacionária, que é o que determina a ordem em que elas vão ser eluídas. Então, por exemplo, se eu tiver o álcool benzílico, o benzaldeído e o etilbenzeno, veja que o álcool benzílico ele faz interações de hidrogênio com a acílica, tanto como aceptor, a partir aqui do par de elétrons do oxigênio faz interações com hidrogênio de grupos hidroxila da acílica. Então vejam o caráter polar da acílica, né, que tem vários grupos hidroxilas, o que confere polaridade a ela e capacidade de formar ligação de hidrogênio. Então o álcool benzílico vai interagir com os grupos hidroxila da acílica por ligação de hidrogênio, aqui através do par de elétrons do oxigênio, e também pode interagir por interação do tipo ligação de hidrogênio como doador, né, através aqui do hidrogênio ligado ao oxigênio. Então vejam que ele pode fazer aqui interações do tipo ligação de hidrogênio. No caso do benzaldeído, ele também pode fazer ligações de hidrogênio, porém ele só pode fazer como aceptor, só através da interação do par de elétrons aqui do oxigênio com os hidrogênios do grupo hidroxila. Então veja que o benzaldeído ele é menos polar que o álcool benzílico. Então veja que aqui nós temos a fase estacionária, né? À medida que o eluente vai passando pela fase estacionária, o álcool benzílico fica retido. O benzaldeído migra um pouco, mas ele também interage com a acílica, então ele fica retido, mas não tão retido quanto o álcool benzílico. Agora vamos ver o etilbenzeno. O etilbenzeno ele é bastante apolar e ele não pode realizar interações do tipo ligação de hidrogênio. Então veja que ele interage pouco com a acílica, que é a fase estacionária. Então quando o eluente passa pela fase estacionária, ele vai levando o etilbenzeno com maior velocidade, porque o etilbenzeno interage pouco com a acílica, portanto ele fica menos retido. Então, se eu tiver o álcool benzílico, o benzaldeído e o etilbenzeno, o álcool benzílico vai ter um fator de retenção ORF pequeno, ou seja, ele vai migrar pouco ao longo da fase estacionária durante a eluição da placa. O benzaldeído vai migrar um pouco mais do que o álcool benzílico, mas menos que o etilbenzeno, porque ele interage menos com a acílica do que o benzaldeído, mas ele interage mais com a acílica se comparado ao etilbenzeno. Então ele vai migrar um pouco mais que o benzaldeído, mas não vai migrar tanto quanto o etilbenzeno. Ok? Então sempre que a gente for analisar a cromatografia em camada delgada, quando a sílica é a fase estacionária, a gente sempre tem que pensar na polaridade das substâncias. Bom, e o eluente? Como que o eluente afeta a eluição das substâncias? Se eu aumento a polaridade do eluente, eu faço com que as substâncias migrem mais ao longo da fase estacionária. Ou seja, se eu aumento a polaridade do eluente, o fator de retenção da substância vai aumentar. Porém, a ordem de eluição dos compostos não vai mudar. Então, por exemplo, se nós vemos aqui o composto A e o composto B em hexano, o composto A tem um fator de retenção pequeno e o B tem um fator de retenção
maior do que A, né? Nenhum dos dois aqui migra até metade da placa, né? Ambos só migram até antes da metade da placa. Hexano é um solvente apolar. Se eu passo para um solvente mais polar, como o clorofórmio, olha o que acontece. Como o solvente é mais polar, o composto A ele migra mais pela fase estacionária do que ele migrou em hexeno. Só que a mesma coisa acontece com o composto B. Então, o composto B aqui fica também com um fator de retenção maior. Então, vejam que ao mudar de um eluente apolar para um eluente mais polar, ambos os compostos vão possuir maior fator de retenção, porém a ordem de eluição não vai mudar, ou seja, B vai continuar sendo eluído a uma maior distância do que A. Então, quando que a ordem de eluição vai mudar? A ordem de eluição só vai mudar se nós trocarmos a fase estacionária. Por exemplo, se em vez de eu usar sílica, eu usar uma fase estacionária de caráter apolar, porque aí a substância apolar, na fase reversa, ela vai ficar mais retida que a substância polar. Então, a ordem de eluição vai inverter, ok? Porém, para uma mesma fase estacionária, se eu mudo o eluente, apesar dos fatores de retenção mudarem, a ordem de eluição das substâncias não vai mudar. Então, tanto em hexano quanto em clorofórmio, B vai ter um maior fator de retenção do que A. Ok? Olha, aqui mostrando em metanol, né? Se eu aumento ainda mais a polaridade, tanto A quanto B vão correr mais na placa, né? Porém, B vai continuar com fator de retenção maior do que A. Então, eu tenho aqui no meio clorofórmio. Se eu diminuo a polaridade, as substâncias vão ficar mais retidas, mas A vai continuar ficando mais retido que B. Se eu aumento a polaridade do eluente, ambas as substâncias ficam menos retidas, porém A vai continuar ficando mais retida do que B. Ou seja, a mudança do eluente não altera a ordem de eluição. Ok? Bom, como nós falamos, para uma dada substância, quanto maior a polaridade do eluente, maior o RF. No caso de fase estacionária polar, como a sílica. Então, se uma substância, como foi o exemplo ali, se uma substância em hexano tem o fator de retenção 0,3, ou seja, ela migra até mais ou menos 1/3, né, da placa. Se eu mudar de hexano para um solvente mais polar, esse fator de retenção ele vai aumentar, ou seja, a substância vai migrar mais ao longo da fase estacionária. Então, aqui nós temos uma ordem helotrópica. Então, por exemplo, no éter de petróleo, a substância vai ter o menor RF. E no ácido acético, ela vai ter o maior RF. Então, à medida que a gente vai aqui percorrendo a ordem helotrópica, o fator de retenção da substância vai aumentando. Ou seja, a substância ela fica menos retida na sílica e vai ser levada a uma maior distância pelo eluente. Então, aqui a gente vê que essa ordem, né, ela acompanha a ordem de polaridade dos solventes, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma substância que eu corri aqui em tolueno, se eu fazer a eluição com acetato de etilo, o RF dela vai aumentar. Agora, se uma substância em tolueno tem RF 0,4, se eu fazer a eluição com hexano, o RF dela vai ser menor que 0,4, ou seja, ela vai ficar mais retida na sílica. Aqui tem um pequeno erro. Bom, então como nós vimos, o eluente ele também tem um efeito no RF das substâncias. Quanto maior a polaridade do eluente, maior o RF, no caso de fase estacionária polar, como a sílica. Então, por exemplo, aqui nós temos uma ordem helotrópica em cromatografia em camada delgada de sílica gel, né, que é a nossa fase estacionária.
Então, aqui eu tenho o eluente menos polar, que é o éter de petróleo, e aqui eu tenho um eluente mais polar, que é o ácido acético. Então, quanto menos polar para uma dada substância, quanto menos polar o eluente, menor o RF da substância. Ou seja, se o eluente é pouco polar, o eluente vai migrar, a substância vai migrar pouco com o eluente. Se o eluente é mais polar, essa substância ela vai migrar mais através da fase estacionária. Então, suponhamos que eu tenho uma substância que em diclorometano ela tenha o RF 0,5. Ou seja, a mancha aparece no meio da placa. Se eu mudar o eluente, se eu fizer uma nova cromatografia e em vez de diclorometano eu utilizar acetato de etila, que é um solvente mais polar, o RF dessa substância vai ser maior que 0,5. Então, neste caso, né? Se em diclorometano o RF é 0,5 e eu faço uma cromatografia dessa substância, mantendo as outras condições constantes, né? A sílica gel, a fase estacionária, a placa do mesmo tamanho. A placa não necessariamente precisa ser do mesmo tamanho, mas se eu mantenho as condições constantes, por exemplo, e faço a cromatografia em um eluente menos polar, como o ciclo hexano, a substância ficará mais retida na sílica após a eluição. Então, ela vai ter um RF menor. Bom, então nós já vimos um pouco do procedimento e de como o eluente ele afeta o resultado da cromatografia. Agora nós vamos ver alguns problemas que podem ocorrer na cromatografia. Então, suponha que eu queira analisar uma amostra e a primeira coisa que eu tentei foi, aqui considerando a placa de sílica, tá, pessoal? A primeira tentativa que eu fiz para fazer essa cromatografia foi utilizar como eluente o diclorometano e o metanol na proporção de 20% de diclorometano para 80% de metanol. Então, eu fiz a eluição. Quando eu revelei a placa, eu tive este resultado. Veja que eu tenho duas manchas bastante juntas aqui. Aqui é a linha do solvente, tá? Aqui foi onde eu apliquei, né? E aqui foi até onde eu deixei o solvente percorrer a placa. Então, nós vemos aqui duas manchas aqui em cima, bem juntas, né? Ou seja, significa, aqui já dá para ver que a minha amostra possui pelo menos duas manchas, né? Como elas estão muito juntas, poderia até ter uma terceira mancha escondida aqui, não tem como saber. Mas, pessoal, quando eu tenho uma placa em que as manchas estão muito aqui em cima e estão muito juntas, digamos, a qualidade analítica dessa placa não é boa, porque como as manchas estão juntas aqui, pode ser que eu tenha outra mancha aqui que eu não esteja vendo. O contrário também é verdade. Aqui neste caso, é a mesma amostra, tá, pessoal? Porém, eu fiz uma cromatografia no qual o eluente foi de clorometano, 99% de clorometano e 1% de metanol. Só que aqui aconteceu o contrário. Veja que as substâncias ficaram muito retidas, tá? Então, na verdade, numa CCD, o ideal é que pelo menos uma das substâncias de interesse tenha um RF entre 0,3 e 0,5. Ou seja, uma cromatografia boa, o ideal é que as substâncias estejam separadas e aqui no meio da placa, não muito lá em cima e nem muito aqui embaixo. Então, como que eu faço para resolver esse problema? Veja que na placa A está acontecendo o seguinte, as substâncias ficaram um pouco retidas na placa, né? À medida que o solvente percorreu a placa, elas foram sendo levadas junto com, à medida que o eluente percorreu a placa, elas foram sendo levadas junto com o eluente. O contrário aconteceu aqui. Neste caso aqui, vejam que eu mudei o eluente. Agora o eluente é majoritariamente de clorometano. Aqui aconteceu o contrário. Quando eu eluí a placa, as substâncias ficaram muito retidas na fase estacionária. Ok? Então, o eluente correu até aqui, mas as substâncias foram muito pouco arrastadas com o eluente. Então, como que a gente resolve isso? A causa do problema é a polaridade do eluente. A polaridade do eluente está inadequada.
Então, por exemplo, se eu tenho um solvente muito polar, eu tenho mancha com RF muito alto. É o caso da placa A aqui. Vejam que aqui eu tenho metanol e diclorometano. O metanol é mais polar do que o diclorometano e arrasta mais a substância. Só a gente vê na ordem helotrópica. O metanol aqui embaixo e o diclorometano está aqui. Então vejam que aqui eu tenho 80% de metanol. O eluente está muito polar, então as substâncias foram arrastadas a uma distância muito grande. Olha, migraram bastante aqui com o eluente. Aqui eu tenho situação contrária, olha, eu tenho um eluente menos polar, ó, 99% de dicloro e somente 1% de metanol. Então aqui o que aconteceu? O solvente ele percorreu a placa, mas as substâncias migraram muito pouco, olha, ficaram muito retidas. Então, para que essas manchas fiquem no meio da placa, eu preciso de um eluente com polaridade adequada. Vejam que aqui eu tenho um sistema de eluente que é uma mistura de dicloro, metano e metanol, né? Então, se eu quiser aumentar a polaridade, é só aumentar a proporção de metanol. Se eu quiser diminuir a polaridade, é só aumentar a proporção de diclorometano. Então, a solução para resolver esses problemas é mudar a polaridade do eluente. Então, vejamos. Na placa A, as substâncias migraram muito. Então, o que eu tenho que fazer? Diminuir a polaridade do eluente. Então, eu tenho 20% de dicloro e 80% de metanol. Diminuir a polaridade do eluente. Ó, agora eu estou com 90% de diclorometano e 10% de metanol. Então, este eluente é menos polar do que este eluente aqui. Então, as substâncias, neste caso, elas ficaram mais retidas na fase estacionária. Agora eu posso ver que elas estão separadas. E para mim já está muito claro que eu possuo, cada mancha equivale a uma substância, eu possuo duas substâncias, né, diferentes na minha amostra. Ok? Vejam aqui que elas já estão mais próximas do meio da placa, né? Elas não estão nem muito aqui com RF muito baixo, nem com RF muito alto. Ok? Bom, a placa B é a outra situação. Eu tenho um solvente que está muito apolar, né? Então, as manchas migraram um pouco aqui. Se eu aumento a polaridade do eluente, olha, eu tinha 99% de diclorometano, diminuí a porcentagem de diclorometano e aumentei de metanol. Então, esse eluente aqui é mais polar que esse. Então, vejam aqui que aumentando a polaridade do eluente, eu fiz com que as manchas migraram mais através da fase estacionária. Só deixar claro, gente, que quando eu falo de aumentar a polaridade do eluente, não é pegar a placa que já correu e correr a mesma placa de novo. Não. Eu tenho que fazer todo o processo de novo. Pegar uma placa, aplicar aqui na origem, colocar outro eluente na cuba e correr a placa de novo. São duas placas independentes, né? Ok? Então, aqui, a pessoa que fez, primeiro ela fez esse experimento, depois ela fez o experimento, tá? Então, quando eu falo aumentar a polaridade do eluente, é o quê? É fazer uma nova cromatografia, porém utilizando o eluente menos polar, né? Neste caso. Mais polar, neste caso aqui, tá? Bom, nos casos anteriores, a gente não mudou o sistema de eluente, né? A gente tinha um sistema de eluente que são dois solventes, e para aumentar ou diminuir a polaridade, a gente muda a proporção entre o componente apolar, que aqui é o diclorometano, e o componente mais polar, que aqui é o metanol, tá? Mas eu posso simplesmente, né, por exemplo, eu tenho um eluente que é um solvente só, eu posso simplesmente trocar o eluente. Então, por exemplo, aqui o eluente é tolueno, ó. Estão vendo aqui o tolueno, é um hidrocarboneto, né? Vejam que as manchas aqui, elas têm um RF, tem um valor muito baixo de RF, ou seja, as substâncias migraram muito pouco através da fase estacionária. Então, eu preciso de um eluente mais polar. Então, de tolueno, eu mudei. Agora, eu fiz uma nova placa cromatográfica, só que eu eluí ela em acetona. Aqui a acetona é mais polar que o tolueno, né? Por causa dessa ligação carbono-oxigênio. Então, aqui a gente pode ver que ambas as manchas migraram, né? Ambas as substâncias migraram mais através da fase estacionária, resultando aqui em manchas com maior fator de retenção, ok?
Então aqui novamente a gente pode ver que nessa amostra aqui nós temos duas substâncias diferentes. Bom, pode ter um outro problema. Por exemplo, neste caso aqui eu tenho duas manchas que estão no meio da placa, ou seja, a polaridade do eluente tá legal. Porém, as manchas estão muito juntas. O que eu posso fazer? O mais simples é você tentar mudar o sistema de diluente. Então, por exemplo, aqui eu estou trabalhando com hexano e acetato. Em vez de eu tentar mudar a polaridade aqui, já que as manchas já estão aqui no meio, mudar a polaridade pode não me ajudar muito. Então, em vez de eu variar aqui a proporção de hexano e acetato, eu mudo para um outro sistema diluente. Por exemplo, vou testar um sistema diluente com solventes diferentes, de clorometano e metanol. Isso daqui tem que testar, tá, pessoal? Não tem uma fórmula, né? Você vai para o laboratório e faz vários testes até obter uma placa boa. Então, eu mudei o sistema diluente e consegui aqui uma separação melhor das substâncias, tá? A gente pode mudar o sistema diluente, pode fazer até mesmo 3 solventes diferentes ou pode acrescentar aditivos, como ácido acético, por exemplo, uma gota de ácido acético ou 5% de ácido acético ou trietilamina, em casos mais complicados, tá bom? Bom, pessoal, um outro problema que pode surgir é você faz uma cromatografia, porém você obtém uma mancha com um aspecto muito ruim. Por exemplo, no caso dessa mancha, veja que ela está muito grossa e mal definida, então não consigo saber se tem uma substância, ou duas, ou três. O que a gente pode fazer nesse caso? A causa para esse problema geralmente é que há muita quantidade de amostra aplicada. Então, o que você pode fazer? Você pode diluir a solução da amostra, não é? Lembram, né, lá no começo que para aplicar a gente geralmente dilui a amostra em um solvente volátil, ou você pode fazer menos aplicações. Então, você diminui, né, na prática, diminui a quantidade de amostra aplicada e isso geralmente resulta em uma placa com aspecto melhor, ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma CCD utilizando cafeína pura como padrão. Na mesma CCD, eu posso aplicar uma amostra do extrato A e outra amostra do extrato B. Então, aqui a gente está vendo o resultado de uma placa cromatográfica na qual foi aplicado um padrão de cafeína, né? Ou seja, a substância cafeína pura, a amostra do extrato A e uma amostra do extrato B. E a placa foi eluída em clorofórmio. Aqui a gente pode ver, olha, vamos analisar primeiro a amostra A. Se a amostra A tiver cafeína, para uma mesma substância, nas mesmas condições de análise, a substância deve ter o mesmo RF. Então, se a amostra A tiver cafeína, tem que aparecer uma mancha com o mesmo fator de retenção aqui da cafeína, né? Que é o meu padrão, ok? Vamos ver aqui, olha, na amostra A não tem nenhuma mancha aqui, né, na mesma altura do padrão, com o mesmo RF que a cafeína. Então, a amostra A, ela não possui cafeína. Ou então, ou possui uma quantidade tão pequena que a gente não está conseguindo detectar na placa. Mas, em compensação, a amostra A, ela possui outros compostos, estão vendo? Pelo menos 4 compostos. Como eu sei que esses compostos não são cafeína? Eu sei pelo fator de retenção deles, olha. Eles migram mais na placa do que a cafeína, tá? Para eu saber isso, eu preciso ter o padrão de cafeína, né, gente? Então, aqui a gente vê que a amostra A é uma mistura de pelo menos 4 substâncias, né? Essas duas aqui estão muito juntas. Porém, não possui a substância cafeína, tá? Então, se a ideia for ficar sem dormir, eu não aconselharia a pessoa a utilizar o extrato de pó de guaraná. O extrato A eu não recomendaria, ok? Agora, vamos ver o extrato B. O extrato B, ele também tem pelo menos 4 substâncias. Essas duas estão juntas, eu tenho mais duas aqui, tá? Eu tenho cafeína no extrato B? Tenho. Qual das manchas é cafeína? Essa mancha aqui, ó. Aqui tá a cafeína, olha. Como que eu sei que é cafeína? Porque ela tem o mesmo
fator de retenção do padrão de cafeína, ok? Então, isso é um indicativo de que eu tenho cafeína nessa mistura, né? No caso, nesse extrato. Claro que não é uma prova final da presença de cafeína, porque eu posso ter duas substâncias com o mesmo RF, ok? Mas é um indicativo. Isso daqui é muito útil, por exemplo, num exame preliminar, né? Para eu ter certeza absoluta de que é cafeína, eu teria que fazer outros testes, ok? Mas isso daqui já é um bom indicativo e também indica que no A não tem cafeína, tá? Então, neste caso aqui, somente o extrato B gera uma mancha com o mesmo RF que cafeína. Bom, uma outra situação. Você está na sua farmácia e você recebe uma amostra de ácido acetilsalicílico e quer saber se essa amostra está pura. Você pode fazer uma CCD. Bom, então aqui está uma cromatografia, onde eu apliquei a amostra aqui, né? Eluí a placa em uma mistura de 90% de clorometano e 10% de metanol e obtive duas manchas. Então, respondendo a primeira pergunta, não, o ácido acetilsalicílico que eu recebi, ele não está puro. Se ele estivesse puro, eu teria que observar apenas uma mancha na cromatografia. Bom, então eu já sei que a amostra não está pura, mas como é que eu vou saber qual dessas manchas que é o ácido acetilsalicílico? Ou ainda, será que isso realmente é uma amostra de ácido acetilsalicílico? Para eu saber isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a cromatografia em camada delgada com um padrão de ácido acetilsalicílico. Olha, aqui é a estrutura do ácido acetilsalicílico, tá, pessoal? Então, o que você pode fazer? Pode fazer uma outra placa cromatográfica na qual você vai aplicar em um ponto a amostra e no outro ponto o ácido acetilsalicílico puro, né? Vamos supor que você tem um padrão de ácido acetilsalicílico lá na sua farmácia, tá? Depois que você eluiu a placa, você observou o mesmo padrão da primeira placa, né? Faz sentido, porque é a mesma fase estacionária, o mesmo eluente, então RF é o mesmo. Porém, somente uma dessas manchas, né? Uma delas tem o mesmo RF do que o padrão, tá vendo? Ou seja, essa mancha aqui equivale ao ácido acetilsalicílico. Então, realmente, é uma amostra de ácido acetilsalicílico. Porém, essa mancha aqui não é ácido acetilsalicílico, é um contaminante. Como eu sei que a fase estacionária da placa é sílica, e esse contaminante tem um menor fator de retenção, ou seja, ele fica mais retido na sílica, então esse é um contaminante mais polar do que o ácido acetilsalicílico. É um contaminante que interage mais com a sílica do ácido acetilsalicílico. Bom, eu como farmacêutica e também com o meu conhecimento de química, eu posso propor, claro que eu vou ter que fazer mais testes, mas eu iria ficar muito desconfiada de que esse contaminante é o ácido salicílico. Por quê? Porque o ácido acetilsalicílico, uma possível degradação dele é a hidrólise do grupo acetila, que gera o ácido salicílico. E veja, de fato, o ácido salicílico ele é mais polar do que o ácido acetilsalicílico. Então, isso corrobora com uma mancha aqui, né? Com uma substância que fica mais retida na placa do que o ácido acetilsalicílico, ok? Então, se eu tivesse na minha farmácia e recebesse essa amostra e a placa desse esse resultado, a primeira coisa que eu ia desconfiar é um pouco daquele ácido acetilsalicílico na amostra sofreu hidrólise e provavelmente essa mancha aqui se deve à presença do ácido salicílico. Como que eu faria para obter indícios, assim, digamos, mais fortes? Poderia fazer com um padrão de ácido acetilsalicílico, por exemplo, tá? Ou poderia pegar a amostra que eu tenho e submeter ela a condições de degradação, para ver se essa mancha desaparece e fica só essa. Ok? Bom, uma outra maneira de se utilizar
Uma outra utilidade da CCD é para acompanhar reações químicas. Então, por exemplo, eu posso monitorar uma reação. Suponhamos que eu quero fazer a seguinte reação. Eu quero oxidar um álcool primário a aldeído, tá? Bom, se eu vou fazer essa reação, eu tenho o álcool primário, que é meu material de partida, certo? Se o álcool a minha ideia é converter esse álcool primário no aldeído. De preferência, eu quero que todo o álcool seja consumido e transformado aqui no aldeído. Então, como que eu faço para monitorar essa reação ao longo do tempo utilizando CCD? Primeiro, eu posso pegar como padrão o meu material de partida, que eu já tenho ele, né? E de tempos em tempos, eu posso tirar alíquotas da reação e fazer uma plaquinha cromatográfica para aquela alíquota. Então, por exemplo, quando eu fiz uma plaquinha cromatográfica, neste caso aqui as placas foram eluídas todas em tolueno, tá? Aqui já tá as placas eluídas e reveladas, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma placa no tempo zero, ou seja, eu vou tirar uma alíquota da reação logo depois que eu adicionei o último reagente, tá? Então aqui eu tenho meu material de partida, né, que eu já tenho no laboratório, eu apliquei ele aqui, e aqui no R eu apliquei uma amostra da alíquota da reação. Vejam que tanto no M quanto no R eu tenho só uma substância, e a substância é a mesma, é o material de partida. Faz sentido, porque eu comecei a reação agora, né? Então vejam aqui que o material de partida e o meio reacional, ambos contêm só uma substância, a substância é a mesma. Depois de meia hora, né, de reação, eu fiz novamente uma plaquinha. Apliquei o material de partida e apliquei uma alíquota da reação. Depois que a placa foi eluída, eu observei aqui material de partida com o mesmo RF da placa anterior, né? Sim, previsível. Mas vejam aqui a alíquota do meio reacional. Eu continuo tendo aqui uma mancha com o mesmo RF do material de partida, ou seja, eu ainda tenho muito álcool aqui no meu meio reacional. E eu começo a ver aqui uma mancha bem fraca com o RF maior, né? Ou seja, se essa mancha daqui, ela migrou mais através da fase estacionária, significa que essa substância aqui é menos polar do que essa daqui, certo? Ou seja, essa substância é menos polar do que meu material de partida. Será que isso condiz com o meu produto? Será que eu espero que o meu produto vai ter um RF maior ou menor do que o meu material de partida? Bom, o álcool ele é mais polar do que o aldeído, né? E ele faz mais interações do tipo ligação de hidrogênio com a sílica. Então, realmente, meu material de partida ele tem que ficar mais retido na sílica do que o meu produto. Então, o surgimento, ainda que leve, de uma mancha aqui, indica... digamos assim, ele corrobora com a hipótese de que está havendo formação do produto desejado, ok? Bom, porém, eu ainda tenho bastante material de partida, então eu ainda não vou interromper a reação, né? Eu vou deixar a reação continuar. Então, depois que passou 1 hora do início da reação, eu faço novamente uma placa. Aqui eu vejo que eu tenho uma mancha com o mesmo RF do material de partida, só que a mancha ela já está mais clara, tá vendo? Ou seja, ela está menos concentrada. E aqui eu começo a ter uma mancha com o mesmo RF da plaquinha anterior, só que ela já está um pouco mais concentrada. Então, o que eu imagino que está acontecendo? Em relação a meia hora atrás, eu devo ter mais produto e menos material de partida. Então eu vejo aqui uma mistura, olha, uma mistura de material de partida, vejam aqui com o mesmo RF, né, do padrão do material de partida, e uma outra mancha aqui, já um pouco mais forte, mas no mesmo RF que aquela, que eu imagino, eu suponho ser o meu produto, ok? Vejam que essa mancha e essa aqui não é a mesma placa, né, mas como eu mantive as condições, a gente tem mais ou menos aqui o mesmo RF. Ou seja, deve ser a mesma substância, só que aqui, ó, ela está em maior concentração na alíquota. Então, condiz, né, com a ideia de que o meu material de partida está sendo consumido e o produto está sendo formado. Bom, aqui é a placa realizada após 3 horas de reação.
vejam que eu ainda tenho uma mancha bem fraquinha com o mesmo RF do material de partida. Ou seja, aparentemente eu ainda tenho material de partida no meio reacional, porém eu devo ter muito pouco, né, numa concentração muito pequena. Ao passo de que eu já tenho uma mancha com o mesmo RF das manchas anteriores, né, no meio reacional, que eu supus ser meu produto. Essa mancha aqui ela já está bem forte, tá? Então, em 3 horas, o que a plaquinha me indica? Ela me indica que ainda há uma quantidade muito pequena do material de partida, mas ele já foi quase todo consumido e eu já tenho aqui, aparentemente, uma quantidade razoável de produto, né? Então a reação está quase terminando. Porém, eu fiz o seguinte, eu saí para tomar um café e daí 2 horas eu voltei. Eu deixei a reação lá, sob aquecimento, não interrompi a reação. Então, após 5 horas eu fiz uma placa, tá? Fiz uma cromatografia em camada delgada. Então vejam aqui, né, o padrão do material de partida. Vejam aqui, por exemplo, na alíquota da reação, eu não tenho mais uma mancha no RF do material de partida, ou seja, eu não tenho mais material de partida no meio reacional, o material de partida foi todo consumido. Aqui eu tenho o produto, tá vendo? Mesmo RF aqui, né? Então eu acompanhei ao longo do tempo, olha, a mancha referente que eu acredito ser do produto aumentando aqui, né? Cada vez mais. Mas por que eu acho que essa mancha, essa mancha, essa mancha e essa mancha se referem à mesma substância, que seria o produto da reação? Porque elas têm o mesmo RF, né? Então, se eu mantenho a fase móvel, se eu uso a mesma fase móvel, a mesma fase estacionária, e eu tenho o mesmo RF, eu posso aqui, isso me indica que possivelmente é a mesma substância. Só que aqui, além da substância da mancha que eu atribuí ao produto, surgiu agora uma nova mancha na placa com um RF diferente, tá? Vejam que é um fator de retenção aqui entre o álcool e o aldeído. Isso daqui possivelmente é um subproduto, ok? Ou seja, eu deveria, na verdade, ter interrompido a minha reação entre 3 e 5 horas. Bom, pessoal, então com isso a gente finalizamos aqui os exemplos, né? A cromatografia em camada tem outras aplicações, tá? Camada delgada. Inclusive também é possível fazer cromatografia em camada delgada preparativa, é só usar nesse caso a gente usa uma placa de vidro maior, mais espessa. Depois eu gravo um pequeno vídeo mostrando para vocês. E também vocês vão ver que, só lembrando aqui, observem nos vídeos que eu deixei para vocês, um dos vídeos, se não me engano é o vídeo 3, ele mostra o acompanhamento de uma reação por cromatografia em camada delgada. E o outro vídeo, acho que é o vídeo 2, ele mostra a identificação de alguns compostos de canabinoides em um extrato de cannabis ativo. Um outro tipo de cromatografia que é menos utilizada, mas que é utilizada também para finalidade analítica, que vocês vão ver aí nos vídeos que eu deixei para vocês, é a cromatografia em papel. Bom, a finalidade dela é também analítica, tá? A fase estacionária é uma fase polar, só que a fase estacionária ela não é sólida, é uma fase estacionária líquida, ok? Que na verdade a fase estacionária, quando a gente faz a cromatografia no papel, é a água que está dissolvida nas fibras de celulose. E a fase móvel pode ser os solventes orgânicos, tá? Essa cromatografia ela é chamada de cromatografia líquido-líquido ou cromatografia de partição. Líquido-líquido porque tanto a fase estacionária quanto o eluente são líquidos, ok? E neste caso, o fator de retenção ele não vai ser influenciado por adsorção, mas sim pela partição da substância entre a água e o eluente. Então, por isso é uma cromatografia líquido-líquido ou também chamada cromatografia de partição. Então, aqui o procedimento está muito detalhado no vídeo que eu deixei disponível para vocês, que é um vídeo do YouTube, do Coltec. Então, o procedimento é muito semelhante a esse CD, tá? Você vai ter um papel, você vai ter uma cuba de diluição
às vezes a gente arruma um suporte para o papel, você satura a cuba, coloca o papel na cuba, o eluente vai percorrer o papel por capilaridade e você vai ter a separação das substâncias e vai visualizar as manchas. O procedimento então é semelhante, né? Quais as vantagens? As vantagens são o baixo custo, tá? E a simplicidade, né? Então você não precisa comprar nem fazer, né, uma placa. Você não precisa comprar uma placa de alumínio revestida de sílica ou fazer uma placa no laboratório. Você pode usar o papel. Porém, as desvantagens é que não dá para você utilizar reveladores químicos, senão você vai danificar o papel, tá? E ela não é tão utilizada, né? A chegada da cromatografia em camada delgada com sílica, por exemplo, já suplantou essa técnica, tá? Então, apesar de ela ser, né, bem barata e simples, a técnica mais utilizada para cromatografia em camada delgada é a técnica que eu acabei de mostrar, tá? Com as placas de sílica, ok? Bom, então aqui a bibliografia utilizada para essa aula. Eu reitero que essa aula é para uso exclusivo de vocês e não deve ser distribuída, tá? Nem copiada. Ok, pessoal?